Um objeto real, O, está diante de um espelho esférico côncavo de Gauss, conforme ilustra a figura. A distância entre o objeto e sua respectiva imagem conjugada é de... Ora, repara que quando se diz que é um espelho côncavo de Gauss, a primeira coisa que a gente lembra, então, é a chamada equação de Gauss, que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Olhando para a figura, porque as informações numéricas aparecem lá, aqui a gente tem que ser esperto. Repara que foi dita a distância do objeto até o foco do espelho, 10 centímetros. E a distância desse objeto até o centro de curvatura do espelho, 15 centímetros. Ora, isso significa, então, que a distância do centro até o foco é 25 centímetros. E você sabe que o foco está na metade do caminho entre o vértice e o centro de curvatura. Então, a distância do foco até o vértice também vale 25 centímetros. O detalhe é que essa é a chamada distância focal do espelho. De quebra, serve também para a gente enxergar a distância do objeto direto até o vértice do espelho, que nesse caso então seria 25 centímetros até o foco, mais aqueles 10 centímetros, isso daria uma distância de 35 centímetros até o vértice. E isso é a posição do objeto. E evidentemente, se eu tenho a posição do objeto e tenho a distância focal, eu vou atrás de descobrir a posição da imagem, o P'. Então, 1 sobre a distância focal, 1 sobre 25. É 1 sobre P, a posição do objeto, 35. Mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre P' seria igual a 1 sobre 25 menos 1 sobre 35. Nesse caso, então, vamos colocar aqui embaixo 25 vezes 35. Simplesmente, aí eu evito de ter que calcular o mínimo. 35 menos 25 lá em cima. E isso é 1 sobre P'. Como o meu objetivo é descobrir o P', então vou inverter a fração. 25 vezes 35, e aqui a diferença é 10. Fazendo a simplificação, por 5 aqui vai dar 5, por 5 aqui vai dar 2. Então eu tenho 175 dividido por 2, o que vai dar 87,5 centímetros. Isso seria a posição da imagem. Agora, mais uma vez, cuidado com o que ele pede. Não quer a distância da imagem ao espelho, é a distância entre o objeto e a sua imagem conjugada. Então, repara que se a minha imagem está a 87 centímetros e meio, ela vai estar numa posição mais ou menos aqui. Essa distância toda seria o 87,5. A distância até o objeto, que está a uma posição de 35 centímetros, seria então a diferença. Subtraindo 35, e isso aqui vai me dar 52,5 centímetros. O que me deixaria com a resposta correta, alternativa D de dado. E aí vamos lembrar sempre que você precisa ficar esperto. O que você calculou é a resposta que a questão pediu. É muito comum em questões de espelho esférico medir as posições em relação ao vértice. Mas nesse caso, ele não queria a distância da imagem ao vértice, e sim da imagem ao objeto. Ainda tem que levar em consideração um outro detalhe. Aqui a gente teve uma situação de um espelho côncavo com a imagem real. Então a imagem e o objeto estão do mesmo lado do espelho. Imagina uma imagem virtual. Então eu teria espelho, objeto de um lado e imagem do outro. A distância da imagem até o objeto
não seria a diferença entre as distâncias, mas a soma. Fique esperto.